Bom dia, queridos irmãos, que as vibrações de nosso Mestre Jesus envolva-nos nesta manhã, trazendo a todos nós os flashes da esperança, da fé, da confiança que devemos ter nos ensinamentos do Cristo. E assim, com muita alegria, iniciamos hoje o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Replicou Jesus: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 17. São Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30. Convidamos os irmãos para acompanhar esse pensamento do Evangelho pela prece, buscando em nossos corações as vibrações de paz, de alegria, por estarmos juntos, servindo o nosso Mestre nesse momento tão expressivo em que vivemos, rogando a Deus que Ele nos sustente, que Ele nos dê força para que possamos também contribuir com o seu bem-estar. Senhor Jesus, que a luz do seu amor fecunde em nossos pensamentos a paz, a esperança. Olhar por todos aqueles que sofrem, Jesus, aqueles que se encontram em seus lares, aqueles espíritos que ora passam pela dor, pelo abatimento, pelas perdas, que todos nós sejamos amparados pela luz do seu amor. Que assim seja. Queridos amigos, nós lemos apenas o primeiro item para a gente refletir um pouco sobre isso. O que será se nós fôssemos perguntados por Jesus quem era ele? Como nós poderíamos responder? Pensando numa época em que nós não tínhamos doutrina espírita e nem o seu evangelho. Mas os discípulos estavam juntos de Jesus, já estavam ouvindo os seus exemplos, as suas lições, consolidando nos corações aquilo que era mais puro de uma doutrina de redenção, de amor que o Mestre semeava para todos aqueles que queriam conhecê-lo e receber no solo do coração essas sementes. E nós sabemos que Jesus, ao questionar os seus discípulos, ele se encontrava naquele momento de um crepúsculo de luz que pairava sobre a terra, ele que estava a caminho, saindo de Cesareia de Filipe, e queria descansar sobre as bênçãos da própria natureza. E foi quando Jesus, então, serenamente, ele olhando para os companheiros, e ele então pergunta como é que aquelas outras pessoas o viam. Perguntou com afetuoso interesse: que diz os homens a meu respeito? Essa pergunta cabe até hoje. Que nós falamos de Jesus? Quem é Ele para nós? Para muitos é o Cristo na cruz.
Para outros, é o Filho de Deus que esteve aqui, mas não está mais no nosso coração. E de alguma sorte, todos nós precisamos compreender qual é o papel da sua tarefa na terra, das suas pregações ou dos seus exemplos. Então, nós vamos ver que quando os discípulos olhando um para os outros, Simão, então, tem uma reação. Quando ele diz: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus. Ora, essa resposta trouxe para todos uma perplexidade, porque Jesus estava aguardando que cada um pudesse pensar, refletir naquilo que o povo falava dele, naquilo que estava sendo trazido. Muitos achavam que ele era uma ressurreição, que ele era um espírito que havia trazido o pensamento daqueles outros que já passaram. E aqui nós percebemos que ninguém poderia entender que era filho de José, de Maria, mas não sabiam que ele era filho de Deus, o Filho unigênito. Quando então Simão diz: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. E o que Jesus fala? Isso mesmo, Simão, você adivinhou. Não. Ele diz: Bem-aventurado sejas tu, Simão. E aí ele envolve o discípulo de forma tão carinhosa, com um sorriso nos lábios, e ele diz: Porque não foi a carne que te revelou essas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Aí nós vamos ver o papel importante da intuição, da mediunidade intuitiva. E nesse momento, entregastes a Deus o coração e falastes a sua voz. Para que eu possa receber as intuições corretas, eu preciso ter vigilância, eu preciso estar ligado a Deus. E ele afirma: Bendito sejas, pois começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. E sobre esta fé edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Olha que maravilha! Jesus confirma, afirma a postura, a intuição, o pensamento do nosso querido irmão Simão Pedro. Mas Jesus percebe que a fragilidade acontece em todos nós. E foi em seguida, no mesmo instante, preparando todos os outros companheiros para os acontecimentos que poderiam vir. E Jesus então disse: Amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento. Amigos, isso é para nós. Nós estamos vivendo essas horas tormentosas para a edificação do reino de Deus em nossos corações. E nós, muitas vezes, titubeamos, e através da palavra de Simão Pedro, nós vimos a claridade reveladora. Mas, porém, Jesus havia dito que ele era o bom pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas tresmalhadas do imenso rebanho. Talvez sejamos uma dessas ovelhas que Jesus tem nos chamado para o trabalho, e ele vai nos mostrar: venho buscar as dracmas perdidas do tesouro de nosso Pai. E qual o pergureiro que não dá testemunho de sua tarefa ao dono do redil? É indispensável, pois, que o sofra. E é por isso que Jesus não passa ileso na humanidade. E ele diz: não tardará muito o escândalo que me há de envolver nas malhas sombrias das nossas ilusões, dos nossos equívocos. E é preciso, portanto, que a gente saiba a reconhecer que o Evangelho de Jesus não é um conjunto de palavras, mas é um conjunto de ensinamentos. E Jesus, então,
sem trair a serenidade do seu sentimento, logo ele diz: vim ao mundo para o bom trabalho, e não posso ter outra vontade, senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. E nós, que viemos fazer? Será que também não trouxemos conosco os sábios desígnios que Deus nos ofereceu, pelos atributos que temos, a fim de que possamos transformá-los em potências, para que nós possamos sair do cativeiro dos nossos sofrimentos, do cativeiro dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas expiações. E foi Jesus que institui na terra a luta perene contra o mal e o bem, para que nós possamos compreender que todos nós temos as centelhas divinas e que o que é o mal. Kardec responde no Livro dos Espíritos que o mal é a ausência do bem. E nas considerações de cada dia, nós precisamos entender que todos nós estamos sendo preparados para vivermos como espíritos, sentir a grandeza do amor, do bem em nossa vida, aprendendo a amar e servir, para que possamos sair dessas situações tão grosseiras que temos visto, das dissensões, das vaidades humanas. É preciso que a gente compreenda tudo aquilo que o Evangelho de Jesus veio nos ensinar. E nós vamos ver que no item seguinte, ele fala nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns dizia que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitaria. Disse então Herodes: mandai cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grande coisa e ardia por vê-lo? E nós vamos ver que nessa proposta em que Herodes, doente ainda, vai nos mostrar quanto a mente sofrida, a mente desguarnecida do Evangelho, do amor, ainda traz para nós tantas dificuldades na interpretação do sentido verdadeiro da vida. Ah, meus amigos, como Jesus nos ilumina e ainda estamos cegos, porque não tivemos ainda tempo para analisar o que o Mestre veio, talvez arrebanhar todos nós que somos ovelhas perdidas, para que possamos sentir na grandeza do seu Evangelho o roteiro para a nossa vida. E João, de fato, partiu primeiro, João, o precursor, João Batista, a fim de executar as operações iniciais para a grande conquista que veio fazer. João, ainda quando Isabel estava grávida, que Maria também grávida foi estar com Isabel, nós vimos que quando os dois cresceram próximos, Maria ali junto com Isabel, falando, conversando sobre a vida deles, que eles eram duas crianças tão diferentes das demais, Isabel convida Jesus para ir à casa dela, ficar uns dias, para brincar, com certeza, para estar com João, e Jesus nada responde a não ser isso. E João irá primeiro. Irá o quê? Fazer o quê? Ele iria para preparar os solos dos corações para receber Jesus. E ele tinha uma característica: vestido de pele, alimentando de mel selvagem, ele esclarecia, deixando-se degolar em testemunho à verdade. Ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. E Herodes, doente, Herodes e sua mulher, perturbada pelo convencionalismo político, interesses particulares, manda degolar, por prazer de Salomé, a figura, a
pessoa de João Batista. Imaginemos isto. Ela queria ver, olha o prazer mórbido dessa mulher, ver Jesus, a cabeça de João Batista numa bandeja. E com um ar de dor que procede toda essa manifestação, João Batista foi a voz clamante do deserto, que veio mostrar aquilo que verdadeiramente um precursor devia falando. Por isso Jesus disse: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. E nós, percorrendo este caminho, muitas vezes sem compreender, quando Jesus disse que João Batista já havia vindo, porque demonstrando que ele era Elias reencarnado. E após todos esses momentos, nós temos percebido que os discípulos, cada dia mais, criavam dentro de si essas perguntas. Por que dizem os escribas ser melhor que antes volte Elias? E Jesus me respondeu: é verdade que Elias há de vir e estabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não reconheceram e o trataram como lhes aprouve. Veja bem a ignorância o que faz, e assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. É preciso que a gente compreenda a grandeza dos ensinamentos. Quando os discípulos, interrogaram Jesus: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E quando Jesus responde que Elias já tinha vindo, e eles ficaram todos pasmos para entender, então eles entenderam que Jesus estava falando de João Batista, aquele Espírito que veio para trazer no coração dos nossos irmãos a esperança de encontrar com o Messias. E até hoje nós sabemos que quantos irmãos nossos aguardam a chegada do Messias. E Jesus, na sua misericórdia infinita, tem nos auxiliado, tem nos amparado, e não, muitos de nós ainda somos tão ingratos a esse Mestre Jesus. E assim, cada um faça suas reflexões, de que forma tem servido, de que forma tem amado, de que forma sente Jesus. Por isso, que talvez ainda, se Jesus falasse diretamente aos corações, ele iria repetir a mesma frase: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrereis? É preciso que a gente então compreenda que todos nós estamos doentes, esperançosos de que Jesus nos cure, mas a cura está dentro de nós quando nós passarmos a vivenciar verdadeiramente os ensinamentos do Mestre. E nesta hora do passe, cada um reflita na sua vivência do Evangelho. O que você tem feito, irmão, para servir? O que você tem feito, irmão, para auxiliar a arrebanhar as ovelhas perdidas do rebanho do nosso Mestre Jesus? Que a água fluidificada seja ofertada a todos nós, o passe nos realimentando de esperança, e que cada um convença a si mesmo da necessidade de mudar para sentir a grandeza do Mestre em nossa vida. Deixo no coração de todos nossas vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, o Colégio Allan Kardec, rogando a Jesus pela paz e pelo equilíbrio de todos nós. Que assim seja.